Existe algo que você faz toda vez que busca uma conexão espiritual que impede o divino de responder, e não é falta de fé, não é pecado, não é porque você não merece. Rudolf Steiner descobriu que existe uma barreira invisível, uma parede que nos separa do divino, uma barreira que as instituições religiosas não apenas ignoraram, mas que, secretamente, se beneficiam dela. Porque pense bem, se você soubesse como remover essa barreira, você não precisaria de intermediários, não precisaria de líderes religiosos, sacerdotes ou guias espirituais. Você teria acesso direto. E isso, para as instituições religiosas, sempre foi perigoso. Steiner passou décadas investigando, porque algumas preces eram atendidas instantaneamente, enquanto outras pareciam se perder no vazio. E o que ele descobriu foi perturbador. A barreira não é criada pelo divino, é criada por você, não intencionalmente. Não conscientemente, mas através de padrões específicos que você repete toda vez que tenta se conectar com o divino. Hoje, eu vou revelar exatamente quais são esses bloqueios. E mais importante, vou te ensinar o método antroposófico para dissolvê-los permanentemente. Mas antes de continuar, eu preciso que você entenda algo fundamental sobre como a comunicação espiritual realmente funciona. Steiner ensinava que o ser humano possui 4 corpos. O corpo físico, que você conhece bem, o corpo vital, que é o campo de energia que mantém seu corpo físico vivo, o corpo emocional, onde habitam suas emoções, desejos e pensamentos, e a essência divina, que é a centelha divina dentro de você, sua conexão direta com a consciência crística universal. Quando você busca essa conexão, sua intenção precisa atravessar todas essas camadas para alcançar o plano espiritual. E aqui está o problema. A maioria das pessoas tem bloqueios em uma ou mais dessas camadas, bloqueios que funcionam como paredes invisíveis. Sua oração sai, bate nessa parede e volta. Você sente que falou com o vazio, que o divino não está ouvindo, mas o divino está sempre ouvindo. A questão é que sua mensagem não está chegando. É como tentar fazer uma ligação telefônica com interferência na linha. Você fala, mas do outro lado só chega estática. Steiner identificou 5 bloqueios principais que causam essa interferência. E o mais perturbador é que as instituições religiosas, sem saber, ou talvez sabendo, reforçam vários desses bloqueios, em vez de ajudar a removê-los. O primeiro bloqueio é o que Steiner chamava de bloqueio da carência. A maioria das pessoas busca essa conexão, pedindo, me dê isso, me livre daquilo, faça isso acontecer. Mas Steiner descobriu algo surpreendente. A busca por meio de pedidos cria uma barreira no corpo emocional. Por quê? Porque quando você pede, você está afirmando que não tem, você está vibrando na frequência da carência, e essa frequência cria uma nuvem densa no seu corpo emocional, que bloqueia a comunicação com planos superiores. Steiner observou claramente que pessoas buscando essa conexão através de pedidos tinham uma espécie de névoa cinza ao redor do corpo emocional. Quanto mais desesperado o pedido, mais densa a névoa. Isso não significa que você nunca pode pedir nada. Significa que a forma como você pede determina se sua mensagem vai atravessar ou não. As instituições religiosas nunca ensinaram isso. Na verdade, ensinaram exatamente o oposto. Peça e receberá. Diziam,
mas omitiam a parte crucial: como pedir de uma forma que realmente funciona. O segundo bloqueio é o bloqueio da ansiedade. Quando você busca essa conexão, esperando um resultado específico, você cria uma espécie de contrato mental com o divino. Se eu orar, isso vai acontecer. Steiner explicou que essa expectativa gera uma tensão no corpo vital. É como se você estivesse apertando sua própria garganta espiritual enquanto tenta falar. A tensão bloqueia o fluxo. A comunicação espiritual genuína requer abertura total. Requer o que Steiner chamava de rendição ativa. Você fala, mas não exige resposta específica. Você comunica, mas permanece aberto a qualquer forma de retorno. Essa abertura é o que permite que a resposta divina encontre caminho até você. A expectativa fecha as portas antes mesmo de você terminar de bater. O terceiro bloqueio é devastadoramente comum. Steiner o chamava de bloqueio da dependência. Séculos de condicionamento religioso criaram em nós a crença de que precisamos de alguém entre nós e o divino. Um líder religioso, um santo, uma figura inspiradora, um anjo. Steiner era categórico. Essa crença é um dos maiores obstáculos à comunicação espiritual direta. Não porque santos e anjos não existam, eles existem, mas porque, quando você acredita que precisa de um intermediário, você cria uma dependência que enfraquece seu próprio canal. É como se você tivesse um telefone funcionando perfeitamente, mas insistisse em pedir para outra pessoa fazer suas ligações. Com o tempo, você esquece como usar o aparelho. Seu músculo espiritual atrofia. Sua conexão direta se enfraquece por falta de uso. As instituições religiosas sabiam disso. No Concílio de Nicéia, em 325, quando o cristianismo foi oficializado como religião do Império Romano, decisões políticas foram tomadas, que deliberadamente enfraqueceram a conexão direta dos fiéis. A gnose, o conhecimento direto do divino, foi declarada heresia. Os textos que ensinavam conexão direta foram queimados e um sistema de intermediários foi estabelecido. Líderes religiosos que administravam rituais, santos que intercediam, uma estrutura inteira construída entre você e o divino. Steiner disse que isso foi o maior crime espiritual da história ocidental. Não porque as instituições religiosas fossem necessariamente más, mas porque cortou a humanidade de seu direito natural à conexão direta. O quarto bloqueio é o que Steiner chamava de bloqueio da impaciência. Isso acontece quando você busca a conexão e depois fica esperando, observando, cobrando a resposta. Você busca hoje e amanhã já está avaliando. O divino respondeu? Onde está a minha resposta? Por que ainda não aconteceu? Essa cobrança constante cria perturbações no corpo emocional, que são especialmente destrutivas. Steiner comparava a larvas astrais, formas pensamento parasitárias, que se alimentam da energia da dúvida e da cobrança. Quanto mais você cobra, mais essas larvas crescem, e elas se posicionam exatamente no canal por onde a resposta divina deveria chegar. É como plantar ervas daninhas na entrada da sua casa e depois reclamar que ninguém consegue entrar. A resposta está tentando chegar, mas você mesmo está bloqueando a entrada. O quinto bloqueio é talvez o mais sutil e o mais poderoso. Steiner o chamava de bloqueio da inveja. Isso acontece quando você olha para outros e pensa que o divino responde a eles, mas não a você. Fulano buscou e conseguiu um emprego. Beltrano buscou e foi curado. Por que o divino responde a eles e não a mim? Essa comparação
cria uma ferida profunda na essência divina. É como se você estivesse dizendo à sua essência divina que ela é inferior às centelhas dos outros, que ela é menos merecedora, que sua conexão com a fonte é de segunda classe, uma conexão inferior. E quando você fere sua própria essência divina dessa forma, você literalmente danifica o canal de comunicação. Você o enfraquece. Rudolf Steiner observou que pessoas presas na comparação espiritual tinham uma espécie de rachadura na região da essência divina, uma fissura por onde a energia vazava constantemente, implacavelmente. Não importa o quanto buscassem a conexão espiritual, a energia se perdia. Antes de completar o circuito, era como tentar segurar água com as mãos. Agora você conhece os 5 bloqueios, as 5 barreiras que te impedem de receber. Bloqueio da carência, a barreira dos pedidos, bloqueio da ansiedade, a barreira da expectativa, bloqueio da dependência, a barreira do intermediário, bloqueio da impaciência, a barreira da cobrança e o bloqueio da inveja, a barreira da comparação. A maioria das pessoas tem pelo menos 3 desses bloqueios ativos simultaneamente. É a realidade. Algumas têm todos os 5. É mais comum do que se imagina. E buscam a conexão espiritual a vida inteira, sentindo. E falam com as paredes, que não são ouvidas, mas aqui está a boa notícia. Rudolf Steiner não apenas identificou os bloqueios, ele desenvolveu um método preciso para dissolvê-los, eliminá-los. Um método que as instituições religiosas nunca ensinaram, porque se ensinassem, perderiam seu poder de intermediação, o poder de controle. Antes de revelar o método completo, preciso te explicar como Rudolf Steiner descobriu tudo isso, como ele chegou a essas conclusões. Em suas investigações clarividentes, Rudolf Steiner conseguia observar o que acontecia nos planos sutis quando uma pessoa buscava a conexão espiritual. Ele podia ver, ele via literalmente as formas pensamento sendo geradas, querladas. Via os bloqueios como estruturas reais no campo energético, manifestações da sua mente, e via o que acontecia quando uma busca genuína, livre de bloqueios, alcançava os planos superiores. Era um espetáculo. Rudolf Steiner descreveu que uma busca pura, sem os 5 bloqueios, aparecia como uma coluna de luz dourada, que subia do coração da pessoa. Era lindíssimo. Essa coluna atravessava todos os corpos sutis, sem obstáculos, de forma livre e fluida. E ao alcançar certos planos superiores, era recebida por hierarquias espirituais, que imediatamente começavam a trabalhar na resposta, que acolhiam o seu pedido. A resposta não vinha necessariamente na forma esperada, era uma surpresa. Às vezes vinha como intuição, um insight, às vezes como sincronicidade, coincidências significativas, às vezes como uma mudança nas circunstâncias externas, uma nova oportunidade, às vezes como uma transformação interna que dissolvia a necessidade original, uma nova perspectiva, mas sempre vinha, sempre. A resposta divina é garantida quando o canal está limpo, quando você está aberto para receber. O problema nunca foi a fonte não responder. A fonte sempre responde. O problema sempre foi a mensagem não chegar, o sinal não encontrar o caminho. Agora deixe-me te contar sobre um caso específico que Rudolf Steiner documentou em suas palestras em Dornach, um caso que ilustra bem essa dinâmica. Uma mulher chamada Beatriz
havia buscado a conexão espiritual por 15 anos, pela cura de uma doença crônica. 15 anos de sofrimento, 15 anos de buscas diárias, de rezas, de promessas. Nada mudava. A dor persistia quando ela procurou Rudolf Steiner. Ele observou seu campo energético durante uma de suas buscas. O que ele viu foi revelador. Beatriz tinha todos os 5 bloqueios ativos. Era um caos. Sua busca saía carregada de pedido desesperado. Quase uma exigência, cheia de expectativa específica, querendo controlar o resultado, direcionada a santos intermediários, acreditando precisar de um atalho. Seguida imediatamente de cobrança mental, impaciente por não receber a resposta e permeada de comparação com outros que haviam sido curados, sentindo-se injustiçada, Rudolf Steiner disse a ela que sua busca nunca havia deixado seu próprio corpo emocional, que nunca havia transcendido a sua dor. Em 15 anos, nenhuma de suas buscas havia sequer começado a subir em direção aos planos superiores. Era um esforço em vão. Todas haviam ficado presas na névoa densa que ela mesma criava. Em seus próprios bloqueios, Beatriz ficou devastada, desiludida, mas também aliviada. Finalmente, uma explicação, porque finalmente entendia porque nada havia funcionado. A luz no fim do túnel. E mais importante, agora havia algo concreto que ela podia fazer. Um caminho para a cura. Rudolf Steiner a guiou, através do método de dissolução dos bloqueios, um passo de cada vez. E em 3 meses, algo que 15 anos de buscas convencionais não haviam conseguido, começou a mudar, uma transformação. A doença não desapareceu magicamente. Não foi um milagre instantâneo, mas Beatriz recebeu uma intuição clara sobre um tratamento específico que ela nunca havia considerado, uma nova possibilidade. E através desse tratamento, iniciou um processo de cura que transformou sua condição. Uma jornada de autodescoberta. A resposta havia chegado, finalmente. Não na forma que ela esperava, não era o que ela imaginava, mas na forma que ela precisava, exatamente o que ela precisava. O caso de Beatriz não era único, era apenas um exemplo. Rudolf Steiner documentou dezenas de casos semelhantes ao longo de sua carreira, inúmeros exemplos, pessoas que haviam buscado a conexão espiritual a vida inteira, sem resultados, frustradas e desiludidas, pessoas que haviam perdido a fé, porque sentiam que a fonte as havia abandonado. Desesperançosas, pessoas que carregavam culpa, porque acreditavam que havia algo errado com elas, se sentindo quebradas. E em praticamente todos os casos, o problema era o mesmo, a mesma raiz. Os 5 bloqueios estavam ativos, impedindo a conexão. A mensagem nunca chegava. Se perdia no caminho. O mais trágico, dizia Rudolf Steiner, é que essas pessoas muitas vezes eram as mais devotas, as mais dedicadas, as que mais buscavam, as que mais se esforçavam. Mas todo esse esforço era direcionado através de um canal bloqueado. Era como dar murro em ponta de faca, era como tentar encher um balde furado, uma tarefa impossível. Por mais água que você jogue, o balde nunca enche, a frustração aumenta e você conclui que não há água suficiente, que a fonte secou. Quando, na verdade, o problema está no balde, nos furos. Rudolf Steiner acreditava que revelar esse conhecimento era parte de sua missão, um chamado. Ele via milhões de pessoas ao redor do mundo, buscando a conexão espiritual com devoção genuína, com o coração aberto, e via suas buscas se perdendo em névoas astrais,
que elas mesmas criavam, em seus próprios bloqueios. Ele sentia uma responsabilidade de mostrar o caminho, de ser uma ponte, de ensinar como limpar o canal, como remover os obstáculos, de devolver às pessoas o que sempre foi delas por direito, a herança divina, a conexão direta com a fonte. Sem intermediários. Agora vou te ensinar o método de dissolução dos bloqueios que Rudolf Steiner desenvolveu. O passo a passo para a libertação. São 5 passos, um para cada bloqueio, e precisam ser praticados nesta ordem específica para um resultado efetivo. Passo 1. Dissolução do bloqueio da carência. A superação dos pedidos. Em vez de buscar pedindo, você vai buscar declarando, com firmeza e confiança. A diferença é sutil, mas profunda. Uma mudança de chave. Quando você pede, você vibra carência, falta. Quando você declara, você vibra abundância, plenitude. Rudolf Steiner ensinava uma fórmula específica, uma forma poderosa de se conectar. Em vez de dizer, a fonte me dê saúde, você diz, eu reconheço a saúde divina que já existe em mim. É uma afirmação. Em vez de, a fonte me livre desta dificuldade, você diz, eu reconheço a sabedoria divina que já opera através desta situação. É uma declaração de fé. Você não está fingindo que tem o que não tem, não é auto-engano. Você está reconhecendo que no plano espiritual tudo já existe, todas as possibilidades, a saúde perfeita já existe no seu corpo vital, a perfeição já existe, a solução já existe no campo de possibilidades, basta acessá-la. Você está apenas alinhando sua consciência com o que já é real, em planos superiores, está se abrindo para o que já existe. Essa mudança de frequência dissolve instantaneamente a névoa cinza no corpo emocional, promove a clareza. Rudolf Steiner via clarividentemente que pessoas buscando em modo de declaração tinham corpos emocionais claros, luminosos, radiantes, a comunicação fluía, sem obstáculos, livremente. Passo 2. Dissolução do bloqueio da ansiedade, a libertação das expectativas. Aqui você vai praticar o que Rudolf Steiner chamava de rendição ativa. Uma entrega consciente. Após fazer sua declaração, você adiciona mentalmente a frase que seja feita à vontade da essência divina, não a do meu ego. É uma aceitação. Isso não é resignação passiva, não é desistir, é reconhecimento ativo de que sua essência divina sabe melhor do que seu ego. O que você realmente precisa é confiar no processo. Muitas vezes, o que pedimos não é o que precisamos. O universo sabe o que é melhor. Às vezes, aquela doença que a gente tanto quer curar é exatamente o que a nossa alma precisa para evoluir. Às vezes, aquele emprego que a gente não consegue nos protege de um caminho que destruiria a nossa missão espiritual. A rendição ativa dissolve a tensão no corpo vital, o corpo etérico. Você comunica sua intenção, mas permanece aberto à sabedoria superior. Essa abertura é o que permite que a resposta encontre o melhor caminho, até você. Passo 3. Dissolução do bloqueio da dependência, a barreira do intermediário. Este passo é crucial e potencialmente perturbador para quem foi criado na tradição religiosa convencional. Rudolf Steiner ensinava que você deve buscar a conexão espiritual diretamente à consciência crística universal, que habita em sua própria essência divina, seu eu superior, não a um Cristo externo, não através de santos,
como São Jorge ou Irmã Dulce, não através de Nossa Senhora. Diretamente a centelha divina que você já carrega dentro de si. Rudolf Steiner usava a frase: "Eu sou o que sou". Esta é uma invocação da consciência crística universal interior. Quando você diz "Eu sou o que sou", você está ativando sua conexão direta com o divino, a fonte. Você está lembrando a si mesmo que não precisa de intermediários, que o templo de Deus está dentro de você, que a conexão já existe e sempre existiu. As instituições religiosas podem ter cortado esse conhecimento por séculos, mas não podem destruí-lo. Ele está codificado em sua própria estrutura espiritual. Você só precisa lembrar. Passo 4. Dissolução do bloqueio da impaciência, a barreira da cobrança. Após buscar a conexão espiritual, Rudolf Steiner recomendava uma prática específica: soltar completamente. Isso significa que, depois de fazer sua declaração e sua rendição, você conscientemente libera a oração. É como enviar uma carta pelo correio. Você não fica na frente da caixa de correio esperando resposta. Você envia e segue sua vida. Rudolf Steiner ensinava uma visualização específica. Para isso, imagine sua oração como uma esfera de luz dourada. Veja essa esfera subindo, atravessando seu corpo vital, seu corpo emocional, sua essência divina. Veja-a continuando a subir, até desaparecer em uma luz maior. E então, conscientemente, solte. Diga mentalmente: está entregue, e não pense mais nisso. Não fique verificando, não fique avaliando, não fique cobrando. A cobrança alimenta as larvas astrais. O soltar as dissolve. Passo 5. Dissolução do bloqueio da inveja, a barreira da comparação. Este é o passo mais profundo, porque envolve uma transformação na forma como você se vê em relação a outros. Rudolf Steiner ensinava que cada alma tem seu próprio caminho kármico, sua própria missão, suas próprias lições. O que outra pessoa recebe não tem nenhuma relação com o que você deve receber. Comparar sua jornada espiritual com a de outros é como comparar uma jabuticaba com o pico da neblina. São coisas completamente diferentes. Para dissolver esta barreira, Rudolf Steiner recomendava uma meditação específica. Visualize sua essência divina como uma chama dourada no centro do seu peito. Agora, visualize essa chama conectada por um fio de luz diretamente à consciência crística universal. Veja que esse fio é único, não existe outro igual. Em todo o universo, sua conexão com o divino é absolutamente singular. Não pode ser comparada com nenhuma outra, porque não existe nenhuma outra igual. Essa visualização, praticada regularmente, cura a fissura na essência divina causada pela comparação, restaura a integridade do seu canal de comunicação. Agora você tem o método completo, 5 passos, para dissolver 5 bloqueios. Mas Rudolf Steiner alertava que conhecer o método não é suficiente. É preciso praticar, e praticar com consistência. Ele recomendava um período mínimo de 21 dias de prática diária, para que os bloqueios começassem a se dissolver permanentemente. 40 dias para a consolidação completa. Durante esse período, você pode sentir resistência. Os bloqueios não querem ser dissolvidos. Eles se tornaram parte da sua estrutura energética e, como qualquer padrão antigo, vão lutar para se manter. Você pode sentir dúvida. Isso não vai funcionar. Isso é besteira. Rudolf Steiner
identificava essa dúvida como influência de Ahriman, a força que quer manter a humanidade presa no materialismo e desconectada do espiritual. Você pode sentir experiências dramáticas, visões, sensações intensas. Rudolf Steiner identificava isso como influência de Lúcifer. A força que quer desviar você do caminho através de espetáculos espirituais. O caminho do meio, o caminho de Cristo, é o caminho da persistência quieta, sem drama, sem dúvida paralisante, apenas prática consistente, dia após dia, até que os bloqueios se dissolvam e o canal se abra. Deixe-me te contar o que acontece quando os bloqueios são removidos. Rudolf Steiner descrevia que pessoas com canais limpos experimentavam uma mudança fundamental na forma como se relacionavam com o divino. Primeiro, a sensação de separação desaparece. Você para de sentir que Deus está lá e você está aqui. Você começa a perceber que não há separação, que o divino está em você e você está no divino. Segundo, as respostas começam a chegar de formas inesperadas. Às vezes como intuição súbita, às vezes como sincronicidades precisas, às vezes como mudanças nas circunstâncias que você não poderia ter planejado. Terceiro, a necessidade de buscar a conexão espiritual em formato tradicional diminui, não porque você abandona a oração, mas porque sua vida inteira se torna uma oração. Cada ação consciente se torna comunicação com o divino. Cada momento presente se torna um diálogo. Rudolf Steiner chamava isso de cristianismo vivo, não um cristianismo de dogmas e rituais, mas um cristianismo de conexão direta e constante. Quero falar agora sobre algo que Rudolf Steiner considerava crucial: as armadilhas no caminho. Mesmo depois de conhecer o método, mesmo praticando corretamente, existem armadilhas que podem te desviar. A primeira armadilha é o orgulho espiritual. Quando você começa a sentir resultados, quando suas preces começam a ser atendidas, existe uma tentação de se sentir superior. Eu consegui. Eu descobri o segredo. Os outros ainda estão presos na ignorância. Rudolf Steiner alertava que esse orgulho é extremamente perigoso. Ele recria os bloqueios em uma forma ainda mais sutil, porque o orgulho espiritual é uma forma de bloqueio da inveja, a barreira da comparação. Invertida. Em vez de se sentir inferior aos outros, você se sente superior. Mas ambos os movimentos danificam a essência divina. Ambos fecham o canal. A humildade genuína é a única proteção contra essa armadilha. Reconhecer que o que você descobriu não te torna especial, apenas te torna responsável por viver de acordo com o que sabe. A segunda armadilha é a dependência da resposta. Quando você começa a receber respostas claras, pode desenvolver uma necessidade de sempre receber resposta. E quando uma resposta não vem imediatamente, você entra em pânico. Será que fiz algo errado? Será que os bloqueios voltaram? Essa dependência é uma forma sutil de bloqueio da impaciência. Você está, sem perceber, cobrando a própria resposta que espera, e essa cobrança recria o bloqueio. Rudolf Steiner ensinava que, às vezes, o silêncio é a resposta. Às vezes, não receber nada é exatamente o que você precisa receber. A maturidade espiritual inclui aceitar os períodos de silêncio, sem pânico. Confiar que mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está acontecendo, em planos que você ainda não pode perceber.
A terceira armadilha é a evangelização prematura. Quando você descobre algo que funciona, existe uma vontade natural de compartilhar, de contar para todo mundo, de convencer os outros. Rudolf Steiner alertava que essa evangelização prematura pode drenar completamente sua energia espiritual. Cada vez que você tenta convencer alguém que não está pronto, você perde energia. E se você perde energia suficiente, recria os bloqueios por exaustão, a forma correta de compartilhar. É através do exemplo, viva de acordo com o que sabe. Deixe sua transformação falar por si. Quando alguém genuinamente perguntar, aí sim, compartilhe. Mas apenas se perguntarem, e apenas o que perguntarem, sem mais. Agora, quero te dar um exercício prático, que você pode começar hoje. Rudolf Steiner recomendava que iniciantes começassem com o que ele chamava de oração do reconhecimento. É um exercício simples que começa a dissolver todos os 5 bloqueios. Simultaneamente, funciona assim. Sente-se em silêncio, feche os olhos, respire profundamente. 3 vezes. Agora, coloque sua atenção no centro do seu peito. Visualize uma chama dourada ali. Esta é a sede da sua essência divina. A centelha da consciência crística universal em você. Agora, em vez de pedir qualquer coisa, simplesmente reconheça. Diga mentalmente, eu reconheço o divino em mim. Sinta essas palavras. Não as pense apenas. Sinta-as no peito. Depois diga, eu reconheço a sabedoria do meu caminho. Sinta isso também. Depois, eu reconheço que estou exatamente onde preciso estar. Sinta. Depois, eu reconheço que tudo o que preciso já está disponível. Sinta. Por fim, eu reconheço minha conexão direta e única com o divino. Sinta profundamente. Depois, simplesmente fique em silêncio. Não peça nada. Não espere nada. Não cobre nada. Apenas fique presente, com a chama dourada no seu peito. Por 5 minutos, 10, se conseguir. Isso é a oração do reconhecimento. Pratique isso por 21 dias e observe o que muda. Rudolf Steiner dizia que muitas pessoas experimentam resultados surpreendentes já na primeira semana. Não necessariamente respostas dramáticas a pedidos específicos, mas uma mudança na qualidade da sua conexão com a vida, uma sensação de que algo está diferente, de que você não está mais sozinho, de que algo maior está operando através da sua existência. Essa sensação é o sinal de que os bloqueios estão começando a se dissolver, de que o canal está se abrindo, de que a comunicação está sendo restaurada. Você acabou de receber um conhecimento que foi suprimido por séculos, um conhecimento que as instituições religiosas esconderam, não necessariamente por maldade, mas porque ameaçava seu poder de intermediação. Um conhecimento que Rudolf Steiner recuperou. Através de décadas de investigação espiritual, este conhecimento é poderoso, mas só tem valor se você praticá-lo. Conhecimento sem prática é apenas entretenimento espiritual. Não transforma nada. Se você assistiu até aqui, você é parte de um grupo muito pequeno de pessoas que está genuinamente buscando conexão direta com o divino, que não se contenta com intermediários, que quer experimentar por si mesmo. Esse canal existe para pessoas como você, para preservar e disseminar os ensinamentos de Rudolf Steiner, que foram censurados, perseguidos e quase destruídos. O Goetheanum, o centro da antroposofia, foi incendiado em 1922. Os escritos de Rudolf Steiner foram proibidos em diversos países. Seu trabalho foi difamado e distorcido. Mas a verdade não pode ser destruída. Ela encontra caminhos.
E você é um desses caminhos. Quando você clica no Valeu Demais ali embaixo, você não está apenas apoiando um canal, você está dizendo que esse conhecimento precisa continuar existindo, que a verdade de Rudolf Steiner precisa alcançar mais pessoas, que você faz parte de quem protege essa sabedoria para as próximas gerações. Não é sobre dinheiro, é sobre compromisso com a verdade. Agora, antes de terminar, quero deixar um desafio. Pratique a oração do reconhecimento por 21 dias e depois volte aqui e conta nos comentários o que mudou. Não precisa ser dramático, pode ser sutil, mas conta. Porque quando você compartilha sua experiência, você ajuda outros que estão no mesmo caminho. Você valida que isso funciona. Você se torna parte de uma comunidade de almas que está redescobrindo sua conexão direta com o divino. Comenta também qual dos 5 bloqueios você sentiu que mais te afeta. Bloqueio da carência, bloqueio da ansiedade, bloqueio da dependência, bloqueio da impaciência ou bloqueio da inveja. Saber qual é seu bloqueio principal ajuda a focar sua prática e me ajuda a criar conteúdo mais específico para as necessidades de quem assiste. Rudolf Steiner passou a vida inteira tentando devolver à humanidade o que lhe foi tirado, a conexão direta com o divino, o acesso sem intermediários à consciência crística universal, a liberdade espiritual, que é seu direito de nascença. Você não precisa de padres, não precisa de pastores, não precisa de guias espirituais. Você precisa apenas dissolver os bloqueios que você mesmo criou e reconhecer o que sempre esteve dentro de você. A centelha divina, a essência divina, a consciência crística universal interior. O divino não está surdo, o divino não está distante, o divino não está te ignorando. A comunicação está bloqueada do seu lado, não do lado do divino. E agora você sabe como desbloquear. A questão é, se você vai praticar. 21 dias é tudo o que precisa para começar a transformação. 21 dias de oração do reconhecimento. 21 dias de dissolução de bloqueios, 21 dias para restaurar o que deveria ter sido seu desde o nascimento. A escolha é sua. Rudolf Steiner fez sua parte. Eu fiz minha parte ao trazer isso até você. Agora é com você.